A graça e a paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse vídeo eu queria falar com vocês a respeito de uma batalha que já se iniciou há muito tempo e às vezes a gente não percebe isso. Mas as últimas notícias que a gente vê é esse conflito lá no Oriente Médio, né? Israel e o Irã, né? Mas a gente tem que se lembrar que nós enfrentamos batalhas todos os dias também. Aquela batalha que acontece lá tem algo espiritual no meio, claro, porque não faz sentido uma guerra por um território tão pequeno, né? Se não por interesses ali que nós desconhecemos, mas existe algo espiritual no meio. E nós enfrentamos muitas batalhas na nossa vida. Do mesmo jeito que acontece lá, acontece às vezes na vida de alguma pessoa. Veja quando você estava tudo bem para você e de repente as coisas viraram de ponta cabeça. E aí você ficou se pensando, por que está acontecendo isso? Por que o carro quebrou? Por que eu estou brigado com a minha mulher? Por que eu estou brigado com o meu marido? Por que meus filhos estão brigados comigo? Por que as coisas não estão dando certo no trabalho? E tudo acontece ao mesmo tempo. Como se fosse o que está acontecendo lá no Oriente Médio. O povo de Israel está lá tranquilo, vivendo uma vida em paz. E de repente é invadido por inimigos. Começam a jogar um monte de míssil lá. E eles têm que revidar. Aí o que acontece? Na vida de um cristão, até mesmo na vida de quem não é cristão, porque Paulo ele disse em Efésios capítulo 6 no versículo 12 a seguinte coisa: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, os príncipes das trevas dos séculos, deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Note que Paulo ele vai dizer que nós devemos lutar contra essas potestades, contra esses príncipes das trevas, que são os espíritos malignos, os anjos que abandonaram o céu pela sua rebeldia. Hoje eles causam muitas batalhas. Aquilo que acontece lá, aquelas guerras lá, é um reflexo do que acontece no mundo espiritual. Tem anjos lutando por você, tem anjos lutando por mim. É como aquela ferramenta que Israel usa, né, que é o domo de ferro, que intercepta os mísseis no ar para que não caiam no seu território. Deus também manda anjos para interceptar os ataques do inimigo. Você é protegido por Deus, mas a angústia, a aflição dessa opressão espiritual, ela acaba deixando muitas vezes você desesperado, sem saber o que fazer, e isso é uma batalha espiritual. Às vezes você passa um período que você fala assim, não está acontecendo nada, as coisas estão indo tudo bem para mim, as coisas estão de vento em polpa, né, como diz o ditado, e tá tudo bem. Aí de repente do nada começa a acontecer um monte de coisa ruim. Isso é uma batalha espiritual que você enfrenta, e isso já tem muito tempo, quando você era criança, na sua fase de adolescência, até hoje na sua fase adulta, ou você que é jovem está ouvindo esse vídeo, você enfrenta muitas lutas. Então as batalhas espirituais elas existem desde o princípio, mas Deus ele nos garante que está lá em 1 João capítulo 5, né? Capítulo 5 versículo 4, a seguinte coisa: o que é nascido de Deus, ele vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. A nossa fé. Quem vence o mundo é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você entregou a sua vida a Ele e confia nele, nas palavras que Ele diz, pode ter certeza, você já venceu esse mundo. Por mais que esteja acontecendo batalha no Oriente Médio, por mais que esteja acontecendo batalha hoje aí na sua vida, na sua casa, Deus ele garante que aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E um dia, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então não tem batalha
que Deus não conseguiu vencer. Todas ele venceu. Momentos de aflições tem, mas a proteção de Deus, ela acontece todos os dias na nossa vida. Ele está te protegendo aí, ele está guardando a sua vida. Então não tenha medo, passe pelo que tem que passar, mas continue crendo que Jesus é o seu Salvador e é o Filho de Deus que veio para nos salvar. E é certo que a vitória ela é garantida.